Olá, meu nome é Alexandre Santana, sou o CEO da HT4 Tecnologia. Hoje eu convido aqui o Rui Lázaro, da SL Antenas, para o episódio do primeiro podcast sobre inovação de antenas para radiocomunicação. E muito obrigado aqui pela sua presença e vamos iniciar esse podcast maravilhoso aqui com o nosso querido Rui. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos lá. Tá, a primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer, Rui, o que é o LNA e por que ele é tão crítico em um sistema de recepção? O LNA ele é um Low Noise Amplifier, ou seja, um amplificador de baixo ruído. Antigamente nós tínhamos os sistemas analógicos, né? Então nós tínhamos uma gama maior de erros. Hoje, com sistemas digitais, nós temos uma gama muito menor de erros e os sinais eles têm que estar totalmente priorizados, totalmente com a força total, digamos assim. Então eu preciso pegar esses pequenos sinais e amplificar eles. Porém, todo circuito ele gera ruídos. Então daí que se entra um amplificador de baixo ruído. Ele vai amplificar esses sinais, deixando o mínimo de ruídos possíveis, e nós vamos ter uma comunicação muito mais clara. Quais foram os principais desafios ao projetar o modelo SLLNEA-F? Alexandre, eu diria que os desafios são os desafios que temos em todos os projetos, que é adequar o que nós fazemos em laboratório para o campo. Então, geralmente esse é o maior desafio, porque no campo é uma outra estrutura, são outros parâmetros, né? E o laboratório ele tenta se aproximar desses parâmetros, dessa estrutura, e este é o maior desafio que nós temos. Como o LNA da SL Antenas se diferencia dos concorrentes em termos de desempenho e confiabilidade? Eu diria que o diferencial não só do LNA, mas de todos os equipamentos, ele não está exatamente no equipamento em si, porque a qualidade, eu acredito que todos os fabricantes tenham. O diferencial é mais esse estreitamento com o cliente e com a parte técnica. Então, tudo que nós lançamos em mercado, nós estamos abertos, né, ao que o nosso cliente tem a nos dizer, e sempre está buscando melhoras e melhores desempenhos para os nossos equipamentos. O que significa baixos ruídos na prática? Qual é o impacto real disso na operação de uma repetidora? As repetidoras hoje elas são, de sua grande maioria, digitais. Então, antigamente, quando nós tínhamos as repetidoras analógicas, nós tínhamos um ruído de fundo ali nas recepções e nas transmissões. Então, com um sinal muito baixo, muito fraco, eu conseguia ainda receber aquele sinal, né? E eu conseguia ter uma comunicação não tão plena como nós temos hoje com a área digital, porém nós tínhamos uma comunicação. Então esse baixo ruído, na verdade, ele vem do circuito que ele elimina um pouco do ruído por usar componentes que não tenham tanta potência assim para serem, digamos, para entrarem, né, em trabalho. E existem filtros ali dentro desses circuitos que eles acabam eliminando um pouco desse ruído. Isso gera um grande impacto, porque
A partir do momento que você amplifica esse sinal, dá ganho para esse sinal, você consegue cobrir, por exemplo, áreas de sombra, o que é muito importante ali para o impacto da comunicação em geral. E como a SL trabalha com testes e validação antes da entrega final? Olha, nós tentamos aproximar no laboratório o máximo possível do que temos em campo. E cada dia estamos tentando nos aproximar disso. Por quê? O campo existe inúmeras situações, inúmeros intempéries, né? Então, eu preciso tentar adequar isso. A experiência do campo com a experiência do campo, você tenta transmitir ela para o teu laboratório. Isso, perfeitamente. Então, o laboratório vai tentar chegar o mais próximo possível do que acontece em campo. Excelente. Aplicação e casos reais. Onde o LNA da SL Antenas já está instalado hoje? Algum case marcante? Eu não me lembro agora de um case marcante, mas eu lembro muito bem quando nós lançamos o LNA e viemos para algumas revendas. Não sei se posso citar alguma revenda aqui, mas... Pode. Bom, nós enviamos para o Ronaldo da CCTEL. Ele participa de alguns grupos, ele tem um network muito grande, né? Conhece muitas pessoas. Ele fez o teste com esse LNA e disse o seguinte nos grupos: olha, o LNA da SL Antenas está tendo um ganho de 32 dBm. E isso para o campo é excelente. Então, essa notícia que ele colocou nesses grupos teve um impacto muito grande, tanto para a SL quanto para todas as revendas. Qual a importância do LNA em sistemas críticos como a segurança pública, a mineração ou portos? Geralmente esses sistemas, nós temos áreas de sombra, né? Chamamos de áreas de sombra. Então, o sinal às vezes em um local ele tem uma potência, em outro local vai ter outra. Como tudo é da ordem de microvolts, nós precisamos dar um ganho nisso, né? Então, não só a antena é importante, como muitas vezes temos que amplificar esse sinal para que realmente atenda todas as áreas. Por exemplo, a área de mineração. Geralmente temos uma cava ali, né? Vamos retirando a terra e ali se forma um buraco muito grande. Então, às vezes o sinal ele chega ali um pouco mais fraco, e para ele retornar para a repetidora, ele tende a perder bastante potência. Então, o LNA ele eleva esse ganho desse sinal e faz com que a comunicação ela tenha um desempenho melhor. E quais foram os erros mais comuns que vocês viam em instalações de sistema de recepção? Quais são os principais erros aí que vocês veem aí Os erros que eu vejo até hoje são realmente de a instalação de antenas, né? Muitas pessoas vão colocar ali a antena próximo a algo que ressone com aquela antena, ou vão colocar uma antena em que o lóbulo ele não é adequado ali para aquela região. Então, não é só instalar uma antena, nós temos que conhecer aquele lóbulo daquela antena, conhecer aquela antena. E para isso a SL está aberta a dúvidas, a passar todas as informações possíveis para que tenha conseguimos levar esse conhecimento, né? Para ter o melhor aproveitamento, né, da antena, porque cada antena tem uma característica própria para cada local. Isso, né? Perfeitamente. Como é desenvolver tecnologia 100% nacional nesse segmento?
É um orgulho. Eu acredito que o Brasil em si ele tem crescido bastante nesse tema de tecnologia, principalmente de rádio. É um desafio também, porque temos poucas informações na área de radiocomunicação. As informações, na maioria, estão espalhadas, né, distribuídas, então não temos um único local ali para pesquisar. Não tem um Google. Exato. Agora é ChatGPT, né? ChatGPT. E muitas vezes vamos buscar ali em livros antigos, enfim, tem muita informação. Tem que fazer muita pesquisa. Sim, engenheiros de décadas atrás, eles tinham esse know-how, né? Então, quase um historiador aí. Praticamente. Legal. Quais os próximos lançamentos ou inovações que a SL está preparando aí? Você tem alguma caixinha aí? Tem algumas caixinhas em mente, mas nós estamos tentando melhorar o que já temos, né? De lançamentos, enfim. Deixa assim, os equipamentos mais fáceis, mais bonitos, mais tranquilos de serem usados, né? Nós temos sim algumas caixinhas, né? Porém, acho que eu prefiro manter em segredo para para o próximo podcast. Legal. Aí, show de bola. E como a empresa vê o avanço das redes híbridas, fibra, 5G, rádio, onde o LNA se encaixa nesse futuro? Nós vemos de forma excelente, porque é como, digamos assim, o transporte, por exemplo. Hoje nós temos os carros elétricos, os patinetes elétricos, né? E na radiocomunicação não muda, nós temos que abranger um leque maior, né? E esse leque, ele tem que estar com todos com tudo compartilhado ali, digamos assim. E o LNA ele vai tentar expandir para esses leques de 5G, LTE, enfim, atingir essas outras tecnologias. No momento, por enquanto, ainda não atingimos, mas no futuro próximo, com certeza, vamos atingir todos esse leque, né? E como você entrou nesse mundo de antenas e radiocomunicação? Olha, eu trabalhava com instalações elétricas e prediais, mas não é uma área que eu tinha assim um apreço tão grande. Então eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com radiocomunicação ali em meados de 2007, mais ou menos 2006, 2007. E foi uma área que eu me apaixonei. Na verdade, assim, quando eu fiz o meu TCC, ele já tinha um pouco ali de radiocomunicação, eletrônica embarcada. E a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais, buscar conhecimento nessa área, né? E hoje estou por aí já há praticamente quase 20 anos de conhecimento, né? E então você já entrou praticamente no início da SL? Eu entrei um pouco depois. Eu passei por outras empresas e só então eu fui para a SL. Eu entrei na SL mais ou menos entre 2014 e 2015. Ah, tá. Ela iniciou em 2004, foi isso? Isso, exato. Então você entrou quase 10 anos depois que ela já era uma empresa de 10 anos. Sim. Legal, parabéns. Hoje ela tem 20 anos. 20 anos. E esses 20 anos, nós evoluímos muito, né?
Eu trouxe algumas tecnologias. Leandro, Samuel também avançaram muito em diversos quesitos. E vamos crescer ainda mais. Qual o projeto mais desafiador que você já participou? Eu acredito que todos os projetos são desafiadores, mas desafio é um prazer. É o que move a gente, né? Exatamente, é o que move a gente. Mas buscar realmente aquilo que eu falei anteriormente, né? O que o equipamento ele faz em laboratório ser repetido em campo. Isso essa conexão que você acha conexão, com certeza é a parte mais desafiadora. E a instalação também, né? Porque entre o que vocês projetam e como é feita essa instalação, que vai dar o resultado final, né? Exato. E o bom é que vocês fazem um acompanhamento junto com os técnicos que estão no campo. Sim. E também esse acompanhamento não é só na questão de informação, mas também na questão de auxílio. Auxílio, né? Que conselhos que você daria para um jovem engenheiro que querem atuar nessa área? Ter muita paciência, estudar bastante, não só o que você aprende em uma faculdade, porque realmente é muito engessado, né? E ter habilidades sociais melhores. Você acha que como se diz, a inteligência emocional, da parte de ambiência também? Sim, a inteligência emocional conta muito hoje em dia, né? A adaptabilidade. Todas as áreas. Né? É que hoje o ser humano tem que estar mais... tem mais capacidade de poder conectar com outras pessoas e criar uma conectividade com as outras pessoas também, né? Porque antigamente o engenheiro ele trabalhava mais solito, né? E hoje ele tem que entender das pessoas para entender também o que a pessoa quer, né? Sim, exatamente. O técnico, ele sempre vai ter essa restrição, né? Porque eu acredito que isso é algo pessoal, mas não é algo que você não possa trabalhar dentro de si. Excelente. Foi uma verdadeira aula aqui sobre eficiência na comunicação. Eu agradeço o meu amigo aqui, Rui Lázaro, da SL Antenas. E muito obrigado aí, Rui, pelo esse podcast aí. E se você gostou desse conteúdo, entre nas redes sociais, ali na slantenas.com, e também pode divulgar dentro dos seus... dentro da sua empresa, com os seus gestores, engenheiros e técnicos. Muito obrigado. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade e eu fico aberto para essa troca de conhecimentos. Obrigado. Valeu, estamos juntos, fique com Deus, até a próxima. Até.